Obrigado primeiro pelo convite e todo mundo aqui, o pessoal aqui do Bradesco. Meu nome é Cláudio Pianis. Eu trabalho no laboratório da IBM Research no Brasil. Tá? Ele falou um pouco do meu currículo, mas acho que o mais importante neste contexto é que, para mim, em diversas formas, eu tenho trabalhado com inteligência artificial desde 1980. E muito o meu foco tem sido em entender como as pessoas se relacionam com máquinas inteligentes. E o que eu vou tentar conversar hoje um pouco com vocês, tentar mostrar é onde a gente está em termos de sistemas conversacionais, particularmente chatbots, quais são as dificuldades e que novos elementos a gente está vendo, ao mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo no laboratório em termos de criar novas ideias e entender melhor esse contexto. Tá? Eu vejo uma oração grande que é a IBM, mas nem todo mundo conhece a IBM Research e particularmente sabe que a gente tem um laboratório no Brasil. Tá? Hoje nós temos em torno de 150 pessoas, 70 doutores. Tá? Temos em torno de 8 anos aqui desde que a gente começou. Tá? Um prédio da IBM aqui em São Paulo, onde vocês conhecem, o do Rio. O do Rio tem uma vista invejável. Tá? Isso aí a gente faz para ajudar a contratar. Tá? Eu lido um grupo extremamente multidisciplinar. Eu tenho designers, eu tenho gente de machine learning, eu tenho gente de agentes, eu tenho engenheiro de software, tenho gente de processamento de voz. E a gente, ao longo, desde que a gente começou, a gente tem feito uma trajetória que levou a gente, como grupo, para essa área de sistemas conversacionais. A gente realmente começou pensando, a gente estava muito envolvido no início nessa área de serviços, de entender serviços, grandes sistemas de serviço. Aí ficou envolvido um tanto com questões de análise de sentimento, de texto. A gente começou a trabalhar bastante com texto. Fez aí o trabalho para a Globo na Copa do Mundo, analisou todos os tweets em português da Copa do Mundo em tempo real para a Globo. Analisamos as imagens também da Copa do Mundo. E isso deu para... E junto a gente fez uma outra série de trabalhos de análise de dados que, de certa forma, criou uma base muito grande para nós em termos de tratamento de dados em grandes volumes e, principalmente, desde essa época aqui, nós estamos falando de 2014, mas desde 2012 a gente vem trabalhando com redes neurais e redes neurais em tempo real. Então, isso para nós, dentro desse processo, como pesquisa, eu tenho que estar sempre algum tempo na frente. Em 2015, a gente começou a trabalhar com sistemas conversacionais. Eu vou falar de alguns deles, alguns experimentos que a gente fez, mas sempre numa perspectiva de um laboratório de pesquisa, em que, basicamente, o nosso objetivo, e o que eu vou tentar discutir com vocês, é inventar, fazer e entender esses sistemas inteligentes interativos. Hoje a gente está muito focado em fala e texto, conversa, diálogo. Mas esse tem sido uma tônica do que a gente vem fazendo, uma tônica principalmente do que eu tenho fazendo. Mas sempre que a gente tem trabalhado nesse contexto, a gente não esquece que esses sistemas estão acontecendo dentro de um contexto social, dentro de um contexto humano de pessoas, ou que a gente, de maneira técnica, em ETH, chama como ele ocorre num sistema sociotécnico. Tá? Você não consegue entender como as pessoas interagem com um chatbot se você não entende como aquele chatbot se insere na vida delas. Ou a mesma coisa para uma rede social, a mesma coisa para um sistema, sei lá, um sistema de carros autônomos, por exemplo. Tá bom? Então, por isso que a gente faz um trabalho que sempre envolve entender o lado humano, entender como as pessoas estão entendendo e desenvolvendo também a tecnologia que faz sentido nesse contexto. E isso vai ficar mais evidente um pouco mais para frente nessa conversa,
quando eu mostrar algum dos trabalhos que a gente tem feito. Mas antes disso, eu quero conversar com vocês a respeito de chatbots, de onde a gente está e de onde a gente talvez tenha aqui. E principalmente do ponto de vista assim, eu quero criar chatbots que sejam úteis para as pessoas. A grande maioria dos chatbots que foram criados nos últimos 2, 3 anos no mundo são inúteis. Tá? Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Quantos de vocês usam um chatbot diariamente? Diariamente, sim. De uma maneira constante. Chatbot de linguagem natural. Não é aplicativo web. Tá? E usam porque aquilo ali te dá valor. Tá? Então vamos lá. Então, vamos fazer. Quem não usa nenhum diariamente no seu dia a dia? Quem usa um? Tá? Que um é esse? Eu uso o Alexa de manhã para me dizer as notícias e para controlar o tempo que eu como o meu café. Extremamente útil. Tá? Falo, Alexa, não falo Alexa, eu falei que você pode customizar, você pode dizer, computer, give me the news. E aí ela conta as notícias. Tá? Esse é o único que eu uso regularmente. Quem usa 2 ou mais? Eu acho que o meu ponto a respeito de ser útil eu já fiz, certo? Então, assim, a gente está nesse estado. Mas é interessante que se a gente lê o que está em volta da gente, principalmente nos 2, 3 anos passados, isso estava vindo para ficar, ficava pronto, estava funcionando. Tá? Aqui é uma coisa do Gartner, foi capa da Economista. Tá? A primeira coisa que a gente entender disso é que a maior evidência disso, na verdade, não veio do Ocidente, veio da China. Tá? E a gente aqui é muito ignorante do que acontece dentro da China. Então, por uma série de razões, tá? O uso de chatbots ou coisas parecidas foi muito maior na China do que em outros lugares. Tá? Inclusive, o bot companion mais bem sucedido, provavelmente no mundo, acontece na China. As pessoas conversam com esse bot o tempo inteiro. Tá bom? Tem muito. Então, assim, é um mercado que a gente tem que olhar o que está acontecendo lá, porque lá eles são early adopters. Tá? Que nem mídia social. Você tem que olhar o Brasil. O que acontece no Brasil vai para o mundo. A gente é early adopter de mídia social. Tá? Para o bem ou para o mal. Mas vamos. Tá? Lá é um lugar que acontece. Mas também, do ponto de vista tecnológico, eu acho que a gente teve 2 grandes momentos, em torno de 2010, 2012, ali, que mostraram que as máquinas estavam começando a ser capazes de entender texto de uma maneira decente. Tá? De uma maneira avançada. E a primeira foi quando o nosso computador da IBM, o nosso computador da IBM Research, na verdade, conseguiu ganhar esse jogo, o Jeopardy, que é um jogo de perguntas e respostas extremamente difícil. Tá? Quem já viu o Jeopardy? Tá? Sim, um jogo regular. Bem, se assiste meia hora, deve ter umas 200 perguntas. Se você sabe uma, você acha um gênio. Tá bom? É esse o nível do Jeopardy. É o nível de dificuldade. E o que se fez? Se fez um computador. Coisa. Ninguém acreditava que fosse possível. Quando eles começaram, eu sei porque eu estava... Porque o meu escritório era do lado do pessoal que começou a construir isso. Tá? Ninguém acreditava que dava. E principalmente que ia ganhar em 2011. Ao mesmo tempo, a gente teve um outro fenômeno acontecendo, foi que uma nova tecnologia, que estava lá empacotada há muitos anos, e começou a dar certo. E particularmente com linguagem. Linguagem com imagem. Que foi novas maneiras de estruturar rede neural. E junto com a quantidade maciça de dados que
estavam disponíveis, principalmente para algumas empresas, alguns grupos, começaram a ter resultados absolutamente expressivos. Importante, Jeopardy não foi feito com Deep Learning. Jeopardy foi feito em cima de sistemas probabilísticos tradicionais. Tá? Até porque ele começou a ser projetado muito antes do boom de Deep Learning. Tá? Mas o que aconteceu como Deep Learning, assim, desde encontrar jeitos melhores de representar palavras, de repente a gente conseguiu encontrar um jeito bom de representar o que é um sinônimo de uma palavra, um negócio que chama word embedding. Tá? Até maneiras de representar, de processar eficientemente voz e texto. Então, aquilo que antes desse tempo parecia impossível, primeiro, porque ninguém tinha mostrado que dava para fazer. E segundo, porque não tinham técnicas que usavam bem grandes quantidades de dados, de repente aquilo começou a ficar possível. Construir um chatbot começou a ser um trabalho simples. Tá? Antes desse tipo de tecnologia, você diz, preciso construir um sistema que converse com o usuário. Vamos lá, pega uns 3 PhDs, põe um ano lá, mais uns 4, 5 engenheiros de software, uns caras para gravar som, áudio, texto, não sei o quê. E com sorte você tinha lá uma coisinha ruim rodando. Era essa a realidade. Gente, depende com isso e com a visibilidade que essas duas coisas trouxeram, porque quando esse tipo de algoritmo começou a bater, isso começou a melhorar 10, 15% em relação ao anterior, ao que era em termos de acurácia. Então, uma série de tarefas que a gente tinha, bancos de dados bem solidificados, as pessoas ficavam lá tentando melhorar de 65 para 66, chegava um cara com um negócio disso, pulava para 75, 80. E aí com 75, 80%, ainda não fica usável, mas começa a ficar brincável. Tá? 80% de acurácia. Usável é 98%. Tá bom? Mas começa a ficar brincável, começa a fazer. Isso criou uma corrida, inclusive, de como simplificar o uso disso de maneira a levar para a maior parte das pessoas. IBM teve um papel muito importante nisso, quando ela foi uma das primeiras empresas que colocou APIs públicos para você testar essas tecnologias. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é a maneira que você constrói um sistema de diálogo usando o sistema da IBM, interativo. Opa, quase um desastre aqui. Você faz interativamente, de maneira simples. Quem já usou um sistema desse tipo, de intenções e ações para construir chatbots aqui? Tá? Não é nada que um estagiário não aprenda em meio dia. Tá? Fazer. O básico. Perfeito? A pessoa só aqui, eu sou bom. É simples. Foi feito, mas mais que isso. Foi feito para ser simples. E assim, eu não estou querendo desmerecer os estagiários. Tá? Estou falando, eu não preciso de alguém com 20 anos de experiência em software engineering. É uma coisa simples. O difícil é fazer essas coisas funcionarem. E a gente já fala mais sobre isso. Funcionar bem. A outra coisa que a gente começou a ver foram os sistemas de voz. Com Siri, tá? A Siri, o Android depois, os alto-falantes com quem você conversa, Google, agora tem a Microsoft, mas tá? Interessante, algumas coisas que interessantes, sim. Quem inicialmente fornecia processamento de voz para a Apple? Nuance. E aí depois eles internalizaram. Quer dizer, Nuance é uma empresa da década de 90 que tinha os algoritmos desenvolvidos na antiguidade pela IBM Research, estava lá. Tá? Alexa, tá? Um esforço de 2.000 pessoas para criar. E a maior dificuldade foi criar um microfone que funcionasse no ambiente de uma casa, naquele custo. Ninguém acreditava que fosse possível fazer um microfone multidirecional. Os caras fizeram, entregaram, começaram a coletar, começou a melhorar. E as pessoas usam para coisas bem simples. Na área de bancária, aproveitando o contexto aqui, a gente viu uma série de esforços
para colocar assistentes financeiros nas mãos. Esse aqui é o do Banco do Bank of America, do Wells Fargo, do Bradesco. Tá? E alguns esforços, por exemplo, como teve aqui no caso do Bradesco, de usar isso internamente também. Quer dizer, empresas começaram a tentar botar na mão, até porque com isso era mais fácil coletar dados. E por último, a gente tem também a gente teve todo um esforço de colocar um corpo humano, um corpo de alguma forma, uma personificação mais visível, mais física desses sistemas conversacionais, desde colocar um robozinho para falar na concierge de hotel, como a gente fez. Esse aqui é o da IKEA, que tem um rosto, já é um sistema bastante antigo. Tá? Mas, no fundo, o que você conseguia fazer isso era expressão e gesto. Tá? Que a gente sabe que tem valor em comunicação. Mas, enfim. Isso, eu acho que quando a gente olha esse grupo de características, eu acho que isso, para mim, é bem o que eu chamo da... A gente, de certa forma, está terminando a primeira geração desses sistemas. Tá certo? Chegaram, foram para o mercado, uma adoção limitada. Tá? Eles basicamente eram robôs de pergunta e resposta. Tá? Tinha um pouco essa história de personal assistants, mas também faz coisa muito simples. Marca horário, vira timer, é mais para uma questão de lidar quando as suas mãos estão ocupadas do que qualquer outra coisa. Muito baseado nessa estrutura de interaction, action, tá? Que a gente sabe que não escala. Ok? Já não desde 90 a gente sabe que esse tipo de coisa não escala em inteligência artificial. Essa coisa do embodiment gesture e muito para um. Tá? É aí que está. Só que o que a gente tem visto, quais os desafios para a gente ir daqui para frente? O primeiro é realmente a adoção e qualidade. Tá? Esse aqui é um banco da Suécia que mandou embora, né, entre aspas, a assistente virtual, porque tinha devido ao baixo uso. Tá? Esse aqui é um belo exemplo de conversar com muitos desses sistemas, né? Essa dificuldade de entender o que você fala. E muito porque, assim, em primeiro, é difícil. Tá? E mais do que isso, conversar é algo que, primeiro, nós somos muito bons como indivíduos. A gente passa 10 a 20 anos aprendendo a conversar e conversando o tempo inteiro mesmo assim. Tá? Desde que a gente nasce. E quando a gente além disso, assim, se você pensar, humanos a gente tem hardware aqui dentro para fazer linguagem. Tá? A linguagem, isso foi uma longa discussão em linguística, que mostra que não tem jeito. O único jeito é se a gente tiver uma máquina aqui dentro que aceita a linguagem e faz linguagem e processa isso. A gente é muito bom. Tá? E mesmo quando você olha, por exemplo, você pega aqui, olha uma conversa bem básica de alguém tentando pegar informação sobre restaurantes, tá? E você olha assim, de cara, a primeira coisa que você olha assim, isso não é pergunta e resposta. Um diálogo não é pergunta e resposta, que nem muitos desses bots coisas. Ele tem uma estrutura bastante complexa. Olha só, você faz uma pergunta, o usuário responde com uma pergunta. Não é uma resposta. Tá? Aí ele responde, e aí vem outra resposta. Tá? Isso é absolutamente comum. Tá? Aí eu tenho uso de pronomes, referências, uso de sinônimos. Tá? Restaurante, cuisine, são sinônimos. Olha só essa estrutura de esta pergunta respondida aqui, esta aqui, tudo. Tá? Em certo sentido, isso a gente sabe da linguística. Conversa usa uma estrutura de gramática. Tá? Não vai ser. Você vai precisar ter uma estrutura, e pensando, para quem fez lembrar aquelas aulas de computação, de linguística, de coisa computacional, assim, nenhuma gramática livre de contexto vai dar conta disso.
É mais complicado que isso. E o nosso modelo, principalmente Intention Action, é muito limitado. E existe uma enorme dúvida se, mesmo os modelos mais complicados de rede neural, vão conseguir fazer isso aqui de uma maneira sistematicamente. Tá? É uma boa pergunta. Mas o que é interessante desse modelo de fazer chatbots, e é outro desafio, no meu ver, muito importante, é quando você escreve, quando você vai lá e escreve as respostas, elas tendem a provocar reações muitas vezes inesperadas em relação ao que você coloca. Uma das coisas que a gente observou construindo sistematicamente bots e testando é que bots têm, os chatbots, principalmente usando, eles têm uma tendência ao suicídio. Tá? Em que sentido? Quando um bot responde bem uma pergunta, o usuário acha que o bot sabe mais ainda. E aí ele faz uma pergunta ainda mais difícil. E faz assim até o bot não conseguir mais responder. A gente chama aqui o bot... você tem que cuidar muito bem do seu texto para manter o teu bot o mais imbecil possível, para que ele não leve o usuário junto com ele para o precipício para cair. Tá? E isso é uma coisa de design que a gente ainda está tentando entender, mas essa é a realidade. A gente vê, quando você olha logs, é isso de novo, é isso de novo. Quando você quer ser inteligente, você se enrosca, porque o outro lado diz, opa, esse cara aí sabe falar. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Não tem jeito. É muito limitado. Tá bom? E é interessante quando a gente olha que mesmo tarefas que a gente diria que são simples, têm se mostrado extremamente difíceis. Tá? Tem essa noção de chit-chat. Será que eu consigo ficar batendo papo, criar um bot que fique batendo papo com o meu usuário? E a Amazon fez um prêmio, criou um prêmio cujo objetivo era... Ela pegou 16 universidades com caras absolutamente de ponta. E será que vocês conseguem fazer em média, né, usuários do Alexa, ficar batendo papo com a Alexa por 20 minutos? E aí ganhava 2,5 milhões ali para fazer isso. Esse era o sinal. Uma mega quantidade de gente, uma mega quantidade de trabalho aqui. Tá? Se você tem um Alexa em casa, você pode acessar esses trabalhos, simplesmente você Alexa, let's chat. Ok? Aí você entra num desses sistemas. E o que é interessante é que o ganhador desse prêmio conseguiu 8 minutos. Antes que as pessoas absolutamente desistissem de bater papo com aquele negócio, porque era chato demais. Ou burro demais. Tá? Eu sei porque eu testei vários em casa e realmente chega uma hora que é frustrante. Tá bom? É como estar falando com uma velha esclerosada, desculpa o termo, mas é essa a impressão que dá. Tá? E o mais interessante é que o sistema ganhador, eu acho... o que ele fez? Ele disse, olha, eu não sei o que é bater papo, então ele construiu 20 bots diferentes de bater papo, e o sistema em tempo real decide qual deles é que vai conversar. Qual deles, todos eles geram um candidato para resposta, e eles olham, isso aqui, e aí você tem uma função extremamente complicada, com machine learning, que julga qual é mais. E o mais interessante é que, de todos os bots, qual é o bot que eles têm que é mais usado, dos 20? É um bot que usa uma tecnologia de 1990, que chama Alice. 30% das vezes... Um hélice que, por definição, era um enrolador, é um bot enrolador. Tá? É isso que ele foi criado para ser enrolador. Tá? Para enrolar, para dar saída pela direita, ele fez... E ele ainda é extremamente efetivo. O sistema aprendeu que ele é... Alice is the man. Tá? Na dúvida, bola de segurança é da Alice. Tá? Interessante, mostra o quanto esse problema é difícil. E isso foi feito num contexto de toneladas e toneladas de dados.
e de usuários. Que é outro problema que a gente tem com os nossos bots. Porque muitas das coisas que a gente quer construir bot nunca vai ter toneladas e toneladas de dados. Tá? E mais que isso, eu acho que a gente tem que... teve uma pergunta hoje de manhã que eu não consegui dar resposta. Eu gostaria, mas assim, se falou na pergunta no debate sobre proteção de dados. A farra de dados vai acabar. Essa coisa de ter milhões de dados de usuários que você pode usar, isso vai acabar. E ou a gente, em machine learning, começa a desenvolver métodos que vivem sem esse tsunami de dados que a gente usou até agora, ou a gente vai morrer na praia. Tá? Eu acho... assim, quando eu botei o GDPR como exemplo, algo que vai diminuir, assim, não é que a quantidade vai acabar, mas o acesso vai e o uso vai ficar mais restrito. A gente está vendo que uma parte desse tráfego está migrando para, por exemplo, para sistemas de social media menos tradicionais e com menos controle. Tipo Gap, nos Estados Unidos, que é onde a ultradireita americana migrou. Saiu do Facebook e foi para lá. Tá? A tendência, na minha opinião, é que várias dessas mídias sociais vão migrar para um sistema com cara de blockchain. Não é de ninguém pode usar. Não tem jeito de pegar os dados se você não perguntar para cada indivíduo se ele aceita. Tá? Que nem a gente pensa para dados de saúde. Tá? Então, ou a gente se livra desse vício de enorme volume de dados, ou a gente acho que se condena a ficar obsoleto muito rápido. Ok? Por último, fechando essa história, na verdade o que a gente tem visto é que os bots mais bem-sucedidos são os que a gente chama de menu bots, que é um chat com menus, com opções, que de vez em quando você pode botar uma frasezinha. Mas aí eu acho sempre interessante assim, dizer, poxa, mas será que isso é um avanço? Tá? Eu gosto muito desse estudo que um cara fez, dizendo, olha, para pedir uma pizza falando texto, eu tive que digitar 73 vezes. Um app bem construído para aquela mesma tarefa faria em 13, o mesmo pedido. Tá? Então, às vezes, a gente olha isso aqui e diz, poxa, não, eu tenho uma solução bot, tem coisas mais simples. Mas, por outro lado, eu acho que cada um de nós, cada nossa empresa, tem que construir o seu bot. Porque a gente está na primeira geração. Você precisa conhecer, entender, ficar prático naquilo, porque é como a primeira geração de páginas web. E eu sou antigo o suficiente para ter visto a web nascer, o www nascer, e assim, a maior parte das páginas web da maior parte das empresas não fazia absolutamente nada. Era tão inútil quanto os bots que a gente está fazendo. Mas as empresas que começaram a criar, isso aqui era como parecia a página do Yahoo. Tá? Eu me lembro, eu coloquei no ar o primeiro, junto com mais uma, o primeiro servidor web do MIT. Tá? Era isso e você penava para chegar aí, mas você estava lá. Opa, estou jogando o jogo. E aí você ficava observando o que estava acontecendo até você descobrir alguém que conseguia fazer alguma coisa útil, aí você copiava. E é isso que vai acontecer com bots. Você tem que estar lá tentando jogar o jogo até entender como alguém realmente usa aquilo ali. Tá? E aí você faz a mesma coisa. Tá bom? Agora, se você ficar esperando alguém dar certo, agora eu vou criar meu grupo de inteligência artificial na minha empresa. A história aqui mostrou que esse pessoal teve mais dificuldade. Você tem que estar jogando, mas com a humildade de dizer, ainda não estamos lá. Ainda tem muito para ser feito, mas tem que jogar. E você pode dar a sorte de, pumba, ser o primeiro que encontra. Como a Amazon encontrou. De repente a Amazon conseguiu encontrar um jeito de vender livros. Um jeito que as pessoas realmente compravam. Que ninguém conseguia muito antes. E aí criou desde conceitos. E aí começou aquela coisa, conceito de carrinho, conceito de não sei, uma série de coisas que hoje a gente está acostumado. Então essa é a realidade. Eu acho que... Tá. Mas aí o que a gente tem que pensar é... Para onde a gente vai?
qual é o próximo caminho? Tá? É sair do Q&A para falar em diálogo. É o conceito de que esses agentes colaboram entre si. Tá? A gente vai ter que ir para sistemas bem mais sofisticados de intention action, por exemplo, com probabilidade, com reinforcement learning. A gente vai ter que usar os logs que a gente tem de outros lugares para fazer o bootstrap dos nossos sistemas, tá? De uma maneira muito mais simples. A gente tem que melhorar muito a parte de linguagem de geração. Hoje, um dos bottlenecks é que o cara tem que escrever o texto lá, a palavra. Isso aí tem que ser algo automático. Fala. One question: Why didn't you include like natural language understanding? I think is the one key. Oh yeah. I put this. I was kind. Okay. But at the same time, I'm not necessarily saying we need to do full language NLU. Okay. That is third generation. Okay. Mas enfim, entender melhor como se encaixa no ambiente do que a gente fez, tá? Conversação entre múltiplas pessoas, múltiplos bots. Tá? Não dá para fazer um bot que entra no teu grupo de WhatsApp só se você estiver lá e não toda a sua família. O bot tem que conversar com toda a família. Coitado, mas ele vai ter que conversar com toda a família. Tá? E saber quando ficar calado, que é muito importante. Tá? O que é difícil, que a gente sabe o quanto isso é difícil. Tá? E, principalmente, a gente vai ter que fazer com menos dados. Tá? Agora, o que eu acho importante é a gente olhar isso aí com a perspectiva de, assim, é uma oportunidade para inventar e não para consertar coisas. Não é? É aquela coisa dos caras... Isso aqui é um pedido de patente de 1893. Não, temos que resolver o problema de transporte nas cidades. Façamos um cavalo mecânico. Isso é tentar consertar. Na verdade, o grande problema nessa época, por que eles estavam pensando nisso, era porque era um problema sanitário. Porque cavalos têm subprodutos desagradáveis e, basicamente, você ia viver no mar. Vamos lá. Enfim, pegaram a ideia. Então, era esse o problema. E aí você pensava, não, o carro é um conceito, é repensar essa noção, é reinventar e não consertar. E é isso que a gente tem que fazer. E eu vou mostrar alguns exemplos, eu tenho um tempo aí limitado. De novo, dentro desse contexto que eu acredito que vem muito até da minha formação lá na mente, é assim, você inventa, você faz e você entende. Tá? Não basta fazer cada um deles, você tem que fazer os três ao mesmo tempo. Tá? Então, dentro do que é possível com um grupo limitado como eu tenho, nós temos olhado muito uma questão dessas da segunda geração, que é a questão de eu ter uma conversa não com um, mas com múltiplos agentes ao mesmo tempo. Tá? Mas deixa eu levar vocês lá. Se você olhar hoje, a gente tem os princípios. Quando a gente pensa em agente conversacional, geralmente funciona assim. Ou eu vou, esse modelo que eu chamo de expert agents, eu vou conversar com a Bia do Bradesco, eu vou conversar com o chat separado. Se eu precisar integrar eles, eu faço manualmente. Eu converso com cada um no seu cantinho e faço assim. Ou o modelo que é o da Alexa e de outros, ou mesmo da Siri, assim, que o personal assistant ele fica como um mediador da conversa com diversos outros provedores. Tá? Então você diz, eu quero o skill do Spotify. Aí você entra no provedor do Spotify, mas você está sempre conversando com a Alexa, com a voz dele. Então. Eu uma vez estava numa palestra que um cara da Coca-Cola falou, eu jamais vou permitir que a Amazon converse direto com os meus clientes. Que ela seja a minha voz. Meus clientes têm que conversar com a Coca-Cola. E não com a Amazon, com a Alexa disfarçada de Coca-Cola. Tá? Então isso aqui deu de cara um problema de marketing. Tá? Mas também tem um problema aqui de... Poxa, por que vai naquele servidor e nesse se eles são concorrentes? E como é que isso fica transparente para o usuário?
Que pode ser uma coisa que eu fico assim, por que ela me mandou para o Pepsi e não para a Coca-Cola? Boa pergunta. Tá, então, o que nós estamos tentando trabalhar é o seguinte, é uma visão que é um meio caminho, em que você conversa com os diferentes provedores, se preciso, no mesmo chat, se eles forem pertinentes ao mesmo assunto. Deixa eu dar um exemplo. E deixa eu ver se eu não fiz uma besteira aqui. Não fiz. Tá, perfeito. Tá, imagina que eu estou querendo comprar um Hyundai. Tá, desculpa se tem outras montadoras aqui. Tá, eu estou lá conversando com o bot da Hyundai. Tal, fala um precinho camarada aqui. E eu digo, e me dá uma oferta de finança que eu acho um pouquinho demais, certo? Aí eu digo, muito bem, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer o meu banco para essa conversa. E eu hoje deixei o logo certo aqui. Tá? Aí eu trago para a mesma conversa. Por quê? Porque eu quero que eles compitam pelo meu financiamento. Tá? E eu não quero ficar conversando com cada um deles separadamente. Então, trago, tá? Eu converso, aí o Hyundai olha a proposta do Bradesco e tenta fazer uma... E aí vai assim, entra no processo de negociação. Isso pode ser competitivo, pode ser colaborativo. Eu podia estar falando com a minha provedora de uma companhia aérea, com um hotel, e eu quero que eles se coordenem. Tá? Mas é esse o cenário que a gente está explorando. Tá? Então, deixa eu mostrar. A gente chegou e disse, muito bom, linda ideia, vamos construir um. A gente construiu um sistema que chama Fint. Foi enorme trabalho de design, de conversar com usuários, de ir testando ideias. Tá? E, no fundo, o que a gente fez é um sistema muito simples para ajudar pessoas muito simples, com um conhecimento muito básico de finanças, para decidir entre CDB, Tesouro Direto e poupança. Aí vocês dizem, mas precisa pensar sobre isso. Vocês ficam abismados o quanto a maioria das pessoas é incapaz de tomar essa decisão e de conseguir os dados que elas precisam para tomar essa decisão. Tá? A gente não queria algo extremamente complicado, a gente queria fazer um sistema e não queria que risco tivesse envolvido. Isso aí são todas aplicações de baixíssimo risco. Queria ter uma conversa sobre o que elas não entendem. Então a gente criou um sistema que tem... Existe um moderador que a gente criou, que a gente chama Investment Guru, que ele é simplesmente um coordenador da conversa. Eu tenho os três, cada um tem a sua identidade no chat, seguindo o modelo tradicional. Tá? Eu vou mostrar rapidamente, se eu conseguir, e se funcionar. Tá? E o chat, ele se apresenta, cada um está aqui se apresentando, para o usuário saber. Tá? E aí o investimento abre a conversa dizendo quanto você quer investir, por quanto tempo? Básico. Tá? A pessoa escreve, quer investir R$20.000 em um ano, e aí ele pergunta para os outros três quanto que é o retorno deles, para abrir a conversa. Tá? Isso é o que todo mundo quer saber. Repara que eles dizem, vai ser entre tanto e tanto. Tá? Eles usam a imprecisão da linguagem para modelar a imprecisão do retorno, que é uma ideia importante. Tá? Aí vem esse cara e diz, olha, eu acho que o CDB é o melhor dado a tua situação. E aí a pessoa começa a botar as perguntas dela. Tá? E assim, muitas vezes, é um sistema bem simples, a gente testou com vários, eu vou depois mostrar os resultados sobre isso. Mas é só para exemplificar. Tá? O que a gente viu muito é que o fato de ter diferentes personagens falantes para cada investimento ajudou as pessoas a gerenciar o número de opções que elas tinham. Tá? Se fosse só Investment Guru, elas têm uma tendência a tentar fazer outras perguntas, olhar mais coisas. Assim, elas sabem quais são as opções, tem um grounding que é legal. Tá? Nessa estrutura. Aqui é um diálogo típico, isso aqui é um diálogo real com o usuário, num teste. Tá? Aqui é um belo exemplo do bot tentando se suicidar, tá? Falando coisa complicada demais.
Tá? E a gente viu muitos casos que a pessoa responde isso com... então eu quero metade num, metade no outro, e se der, põe mais um pouquinho naquele, aí o bot pulava lá do barranco para se matava. Tá? Para isso, a gente desenvolveu um sistema que você coordena os bots. Você pode explicar para cada bot quando é a vez dele falar, porque esse é o problema quando você tem muitas pessoas na conversa, elas têm que saber quando não falar, quando é a vez delas. A gente fez aqui um sistema de regras que você diz, você fala em tais condições, por exemplo, a gente diz, sempre que eles forem chamados por nome, eles respondem e os outros ficam calados. Você diz, CDB Guru, quanto vale CDB? E se for um tema? Se eu fizer a pergunta, o que é CDB? O CDB ganha prioridade. Tá? E na dúvida o último responde. Que é uma regra que nós, seres humanos, usamos muito. Tá? Segundo o pessoal que estuda isso. Vou aqui só falar rapidinho de um jeito mais criativo de explorar essa questão de múltiplos bots. Foi uma exposição que a gente fez o ano passado no Itaú Cultural, tá? Numa mostra de arte cibernética, e o que a gente fez foi um espaço em que você podia conversar com os personagens do Dom Casmurro, do Capitu, fazer perguntas para eles. Tá? E eles decidiam quem respondia. E tudo isso, como tinha um problema de som, a gente não podia usar nem fala nem voz. Tá? Deixa eu mostrar um pouquinho, só para ter uma ideia. A gente trabalhou com projeção. Tá? Não importa o que. Aqui tem. Isso aí foi no espaço. Tá? Mas qual o bom de ter feito isso? De repente a gente teve acesso a usuários de todos os tipos, todas as idades, fazendo algo que era um pouco fora do padrão. Museus são espaços muito interessantes para fazer testes de ideias, porque as pessoas entram no seu espírito muito rápido. Tá? Então aí você vai lá, você diz o teu nome, e aí você pode fazer uma pergunta no tablet, metade das pessoas começava perguntando, e aí, Capitu, traiu ou não traiu? Certo? E a gente escolheu o Dom Casmurro exatamente por isso. Porque as pessoas chegavam com uma pergunta na cabeça. E aí entrava no modo. Tá? A gente teve 10 mil usuários, tá? Em 3 meses, e viu de tudo. Isso é interessante. Viu de tudo. A gente viu gente se declarando para a namorada. A gente viu política. A gente viu gente brigando com o bot. Palavrão. Tudo faz isso. Ainda mais projetado numa área pública. Aquela pergunta se você traiu. Tá? E aí o bot correspondente, quem está falando, a gente muda a cor da xícara com projeção. Essa aqui é a xícara do usuário, aí a Capitu lá responde com um trecho do livro. Ou seja, continua a dúvida. Não era nossa obrigação responder a dúvida. Ela, de acordo com o livro, nunca traiu. Tá? E foi assim, muito bem. Deixa eu só terminar um pouco o nosso trabalho sobre understanding e a gente fecha aqui. Parte da dificuldade que a gente tem com bots é que tem muito pouco conhecimento prévio sobre como as pessoas se relacionam e o que influencia o relacionamento. Então, há 2 anos atrás, a gente fez um teste bem tradicional de interface homem-máquina, e a gente disse, muito bem, vamos olhar o aspecto visual de um chat. Tá? Olhando aqui, aspecto visual. Vamos ver se o fonte que a máquina usa influencia a percepção da pessoa. E o que a gente fez? A gente colocou aqui um texto neutro, tá? Que era dentro daquela história de financeiro. Tinham 3 textos, 3 vídeos diferentes que a pessoa observava. A única diferença era o fonte que o bot usava nesses textos. Ela não interagia, porque a gente não era isso que estava avaliando. Estava avaliando qual a percepção. As pessoas não sabiam que a gente estava fazendo isso. Tá? E no final disso a gente perguntava, isso aí é uma conversa entre humano e humano ou uma conversa entre humano e máquina? Tá? E é lógico, a gente balanceou isso, fez todas as coisas que a gente viu. Se você usa esse fonte, as pessoas acham que é mais humano, que é mais máquina. Tá?
para conteúdos iguais, para tudo igual, aquilo ali, de certa forma, bate lá dentro e diz, isso aí é máquina. Tá? Se usa esse, isso não acontece. Elas não acham que é mais humano. E algumas, muitas disseram, a máquina estava querendo trapacear comigo. Era demais, a gente exagerou na mão daquele. Tá? Mas mostra como uma pequena escolha de design pode afetar. Agora, pensa quando você fala em escolha de palavras, tá? Escolha de idade, homem, mulher, tudo isso aí vai afetar como as pessoas vão interagir com o teu bot. E sabe-se muito pouco disso. Isso aqui é uma área de pesquisa super legal, bem acadêmica, mas que ainda tem muito pouco aí no coisa, tá? Só para, então, terminar, mostrar o que a gente aprendeu em relação aos multibots. Usaram o mesmo tipo de teste, tá? Uma versão em que as pessoas viam múltiplos bots e uma versão em que era, na verdade, a mesma versão travestida para um só. Tá? Era exatamente, a gente botou 80 pessoas interagindo e vi qual é a diferença de fazer um para o outro. Tá? Eu não vou mostrar aqui, mas basicamente é isso. Tá? E o que a gente aprendeu? Primeiro, eu não vou entrar em detalhes, tem o paper, se alguém tem o paper aqui no archive, se alguém quiser olhar. Tá? Que usar algo com essa estrutura, tipo Alexa, que era aquele ali, ou com o que a gente estava trabalhando, isso aqui não afeta a capacidade das pessoas conseguirem esse objetivo. A gente mediu isso igual. Não é mais difícil, não é mais complicado, é igual. Tá? E outra coisa que a gente viu assim, e o processo é igual? A gente viu não. Elas chegam nesse objetivo de maneiras diferentes. O que a gente viu é, em modo geral, tá? Bem geral, é que este modelo aqui favorece mais situações de profundidade, as pessoas tendem a ir mais fundo, explorar menos lateralmente as opções, mas explorar mais uma opção. E esse modelo ajuda as pessoas a explorar várias opções, o que é razoável, porque é mais visível as múltiplas opções. Ok? Muito bem. Resumo do que eu queria conversar. Estamos aqui. É o início. Precisamos explorar. Mas nós estamos na fase das primeiras páginas web. Vamos entender que a gente está lá. Tá? A tecnologia tem que evoluir muito. Tem muita coisa. Eu, como pesquisador nessa área, acho ótimo. Certo? Não me falta trabalho. Tá? E isso vai acontecendo. Não tenha dúvida. Tá? Eu acho muito importante a gente experimentar em diversos caminhos. Isso aqui é algo que a gente começou, mas não fez muito frente, que era para microcrédito, um sistema para ajudar pequenos comerciantes a fazer microcrédito. Tá? Mas o mais importante, eu acho o seguinte, a gente tem ainda muito tempo de pesquisa e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, tem uma tremenda oportunidade ainda de empresas grandes, pequenas, coisas, encontrarem os jeitos mais efetivos de usar a tecnologia que está hoje. Tá? Só não esperemos que o problema não está resolvido, está longe de ser resolvido. É um problema difícil. Tá? E assim, nós, por última coisa, como laboratório de pesquisa, a gente tem muito interesse de colaborar com empresas, inclusive com gente que tem acesso a muitos usuários, que a gente possa testar isso e outras coisas semelhantes. Tá? Isso é muito importante. Então, isso eu estou aberto, a gente pode conversar aí. Porque, às vezes, você tem um lá, já tem um público, vamos ver se esse problema é aquele. A gente sabe fazer a pesquisa, sabe modelar um experimento para que isso saia um resultado que você possa utilizar e tomar como um ponto de decisão. Obrigado, gente.